E agora, o nosso quadro Fazendo Arte. A cada sábado, um Fazendo Arte diferente para você. E o nosso Fazendo Arte de hoje está bem diferente. Você vai acompanhar uma entrevista falando sobre o medo. Você papai, você mamãe, você vovô que está me assistindo agora, que tem um netinho, que tem um filho, que tem um sobrinho, que tem uma criança em casa, um adolescente ou até mesmo um adulto que enfrenta medo. Eu quero que você acompanhe essa entrevista de hoje com a doutora Noemi Martinez, que vai nos dar dicas de como vencer o medo. Doutora, bom dia. Bom dia, prazer estar com vocês. Espero participar contribuindo. Todo mundo assim tem medo, né, doutora? De alguma coisa, de algum modo tem medo. Explica pra gente, assim, na linguagem da psicologia, o que é o medo? Porque todo mundo tem, mas na realidade não sabe definir o que é o medo. E é uma experiência tão, às vezes, pesada para a pessoa fica confusa, porque envolve o coração, a mente, o corpo. Então, toda a fisiologia do medo faz com que o coração dispare, com que a pessoa tenha suores, então, aquele suor frio, dores no estômago, principalmente na experiência infantil, né? A dor no estômago, a dor de cabeça, por conta de medo. E a dúvida, o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa real fora ou tudo isso é dentro de mim? Então a gente pode conversar sobre os medos reais e os medos imaginários, que são os piores, são os mais pesadões, os imaginários. Tá, por exemplo, a pessoa tem medo, que nem a senhora falou que dá o frio no estômago, o corpo reage, dá tremedeira, o coração dispara. Tem gente que tem esse medo, no caso pais, professores, para dirigir. Tem criança que eu já ouvi de uma criança na escolinha que isso acontece com ela na hora da prova. Ela disse: tia, eu estudo, mas quando chega na hora da prova, me dá um nervoso, uma coisa assim desesperada. Para essa criança que está assistindo, qual a dica que a senhora dá para ajudar a vencer? Ela se sente invadida por um sentimento que parece que é maior que ela. Então, quando eu atendo crianças e a linguagem lúdica é a linguagem infantil. Então, eu brinco com elas, eu falo que como o medo está dentro, então ela ainda tem força para administrar, para dominar. Trabalho bastante com respiração. Então, por exemplo, uma criança que estudou, se preparou, sabe a matéria, mas na hora de enfrentar a situação real, porque o medo ele é muito, vem de ansiedade, então ele é muito antecipatório, né? Então seria assim, a situação real, concreta, vai acontecer, mas de forma antecipada a criança já se coloca dentro da situação e já sofre, e já reage a esse sentimento chamado medo. Então na hora que ela for enfrentar a situação real, ela vai prestar atenção no organismo dela. Então, muitas vezes, assim, a cabeça dispara com pensamentos geralmente assustadores, negativos. E ela trava a respiração. Então, ela vai buscar recuperar esse ritmo, que é o ritmo da vida. É o colocar o ar para dentro, colocar o ar para fora, é oxigenar a mente, a musculatura e sentir que tanto a mente quanto o corpo relaxaram. Então, uma dica legal para os pais, assim, percebeu que a criança está muito absorta, muito internalizada, muito focada nas sensações internas dela. Chamar ela para fora, porque fora que está a realidade. Então, às vezes, o medo imaginário ele é tão gigante que ela fica prestando atenção nos pensamentos e todo o movimento corporal. O coração disparou, a dificuldade de respirar, tensão muscular. Então, quem está com essa criança vai ajudá-la a vir para fora, conectar a realidade, que seria perceber o que me ameaça. Então, ela vai chegar a uma conclusão que não existe uma razão, uma causa tão gigante assim. E aí ela começa a acalmar. Então, é uma questão de ela estar em contato com ela mesma. E quando ela está em contato com ela mesma, ela está em contato com valores, com crenças, com toda a parte espiritual, tudo que ela já recebeu da família. Então, aquela situação começa a ficar menos ameaçadora. A tendência é essa situação, que é ameaçadora, começar a diminuir. Então, acho que o adulto precisa estar buscando olhar para essa criança, né? Ver o que ela está sinalizando para, de fato, poder ajudar. No caso, tem até aquele ditado que diz do pensamento positivo. Vamos pensar positivo que o medo vai embora. Isso funciona realmente? Por exemplo, vou pensar positivo aqui, na hora dessa prova vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Funciona realmente? Em algumas situações, não.
Porque esse pensamento, ele precisaria estar já na base da prevenção desse medo gigante. Então, na hora que a criança está mergulhada numa crise de medo, e eu nem estou falando de pânico, que é algo já patológico, já é uma coisa muito crescente, que não tem a ver com medo, mas tem a ver com sintomas orgânicos de pânico. Então, se a criança está mergulhada numa crise dessa, de medo, por mais que ela faça esforço, a mente dela não vai conseguir. É como se ela estivesse assim, meio desconectada. Na mente ela sabe. Então, se ela está fechada dentro de casa e acompanhada por adultos, e ela tem medo de ladrão, por exemplo, a mente dela vai dizer, nossa, mas você está protegida, você está dentro de casa, seus pais estão aqui, não está acontecendo nada. A mente informa isso, mas o coração não consegue absorver a calma, a segurança dessa informação. Então é como se ela estivesse meio desconectada, meio afastada. Mente e sentimentos, mente e coração. O adulto pode ajudar a juntar. Então seria assim, o que você está pensando é uma informação. O que você está sentindo é outra informação. E na pergunta, o que você está sentindo, aí que ela vai trazer alguma informação sobre essa experiência interna de medo. Então, às vezes, até o pai acha que é frescura da criança, que tem aquele medo. Para de frescura, menino, de querendo dormir sozinho, que não sei o quê. Né? Às vezes até reprime a criança, briga com a criança porque ela tem medo do escuro. Caso clínico. 14 anos, adolescente formado, né? Porque hoje a adolescência, as meninas começam 9 anos, 10 anos, já uma mudança muito grande. 14 anos, experiências profundas de medo. E nesse caso, as falas do pai geralmente são muito diferentes da fala da mãe. Porque a figura masculina ela é muito mais racional, então ela vem para buscar organizar. E a mãe vem buscando organizar, mas acolhendo, né? Sentindo junto. O pai fala para ela assim, você não tem fé? Se o medo não foi embora é porque você não tem fé. Você não confia em Deus? Você não confia na sua capacidade? Você não confia em mim como pai? Então aquilo, em vez de ajudar, vai angustiando, porque assim, eu tenho fé, eu sei que Deus age, eu sei que você, meu pai, me protege, mas eu não consigo superar. Tem casos que assim, experiência de medo, experiência de ansiedade, então a homeopatia pode ajudar muito. A medicação que é administrada por um médico homeopata e que vai ajudar a pessoa, a criança, adulto, adolescente, a não sentir tanto no corpo os efeitos do medo. Em algumas situações isso vai baixando e cessa. Em algumas situações não, vem a homeopatia, vem a psicoterapia, para a pessoa usar recursos internos para lidar com o medo, seria ir baixando. Mas eu gosto muito desse recurso de homeopatia porque assim, o medo traz sintomas corporais, então tudo que é corporal é muito concreto. Então, se existe um medo imaginário e o corpo já reagiu, como o corpo já reagiu, isso passa a ser real. Se o meu coração disparou, se eu estou com dificuldade de respirar, alguma coisa vai acontecer. Então, a homeopatia vai ajudando a controlar essa questão mais corporal. E aí sim a mente consegue conectar com o sentimento e sair desse momento de crise. Mas a nossa vida no ano 2013, no século 21, é uma vida que suscita muita ansiedade, temores, incertezas, inseguranças, como a vida sempre trouxe. Mas hoje, por conta do volume de ansiedade, a coisa é muito pesada. Então a criança ela já nasce muito mais desenvolvida, né, em termos de desenvolvimento, de percepção, são as informações que ela vai absorvendo. Só que como estrutura infantil, ela sempre foi criança, então a dificuldade de lidar com essas questões, a mente absorveu, mas o sentimento não conseguiu organizar, então ela não conseguiu elaborar toda essa realidade. Então esse tempo que a gente vive é um tempo muito comum para isso, né? E não é frescura, viu, gente? Não é fraqueza, é humanidade. Então assim, garantir para a criança que isso que está acontecendo com ela acontece com gente, com ser humano. E aí ela se sente mais normal, né? Não tão assustada. Então, o medo, ele é normal. Todo mundo tem medo, não é verdade? Criança, adulto, todo mundo tem.
Só como a senhora falou, quando é necessário, quando que o pai tá vendo, não, já tá passando do normal, esse medo do escuro, esse medo, tô falando de escuro porque tem bastante criança assistindo também, de monstro. Então, quando que o pai, o avô, o professor já começa a observar, não, essa criança tá precisando de um tratamento, tá precisando de um acompanhamento psicológico, quando? Queria colocar, você falou sobre escuro, né? Queria falar alguma coisa sobre as projeções. Assim, o medo é uma experiência interna, pode ter algum estímulo externo ou coisas de imaginação. O mundo da criança é um mundo imaginário, é um mundo repleto, riquíssimo em fantasias. E ela precisa transitar entre a fantasia e a realidade. Quando o medo está gigante, é como se não coubesse mais dentro dela, ela vai projetar para fora em algum tipo de som ou imagem. Então é muito comum uma experiência assim. A criança está no quarto e fala, nossa, eu senti como se tivesse uma presença, como se tivesse alguém. E aí, se a família é uma família religiosa, ela pode atribuir a uma presença maligna, ao mal. E às vezes é uma experiência muito interna dela. Como ela assustou, ela projetou para fora na forma de som, de imagem. Então existem as alucinações que são ligadas a quadros patológicos. Existem as alucinações que são ligadas a medos intensos. Então, assim, a criança vai projetar. É uma imagem que ela não define muito bem se é um monstro, se é uma caveira, é uma aranha, é um bicho grande. Então, tudo isso está no mundo interno dela. E ela vai projetar em algum lugar, como se fosse uma projeção numa tela mesmo. Então, a tela seria a realidade e aquilo que está dentro dela e que é gigante, ela projeta. Quando o medo ele está nesse nível, a criança entra em pavor. Então, ela às vezes trava. Isso para os pais é muito interessante, porque assim, às vezes ela trava em termos de escolaridade. Ela tem todo o mundo cognitivo funcionando perfeitamente. Ela é inteligente, ela é capaz. Mas e a insegurança? Que está comunicando ali para ela de que ela não pode, de que ela não consegue. Então, quando o medo está gigante, ela precisa de ajuda. Ajuda para continuar caminhando, né, em desenvolvimento. A senhora falou de uma coisa, eu até me lembrei de uma professora, a tia Alessandra, que comentou comigo uma vez, de um menininho, que a senhora falou de ver o monstro, o fantasma e projetar. Que tem criança que tem, não sei se você que está me assistindo já conhece alguém assim, e ela disse que essa criança de mais ou menos uns 6, 7 anos, aonde ela olhava, ela dizia, tia, olha lá o fantasma. E era algo assim muito real. E vê. Ela vê. Ela vê com concretude, com corporeidade, mas como se fosse algo projetado. Então, por isso a experiência acontece muito no escuro, né? Ela está deitada, aí ela não conseguiu dormir. Então, a mente dela já começou a trabalhar. Em termos de experiência de ansiedade, já começou a trabalhar para um lado negativo, assustador, de impossibilidades. Então, quando a mente dela projeta a imagem, ela de fato vê. Mas eu tenho um pacientezinho que ele fala assim, é um homem que tem uma capa escura, mas o rosto desse homem parece com alguém, não consigo ver o rosto. Mas tá de capuz? Não, é porque eu não consigo ver. Então, assim, existe uma imagem de um corpo, existe uma imagem de uma cabeça, mas não é identificada porque a imagem da face identifica, né? Ele é mais velho, ele é mais novo, ele é mais alto, ele é mais baixo, ele é sorridente, ele é sério. Não, eu não consigo ver. Então, assim, na verdade, essa criança projetou no espaço ou em algum lugar. Então, na porta do guarda-roupa, num armário. Ela projetou e ela não consegue pegar. Então, esse garoto, ele fala que um dia ele teve uma crise, ele foi para cima para tentar pegar. Tão apavorado, não existe. E aí as famílias ficam muito confusas, né? É um fenômeno espiritual? É um fenômeno psicológico? O que está acontecendo? Então traz muita confusão mesmo. É isso que eu ia perguntar, porque como a gente está passando Frutos da Manhã e o pai pode falar, mas e aí? Eu levo o meu filho então para, sei lá, para uma libertação, meu filho tá vendo fantasma, tá vendo monstro, levo para um psicólogo, levo para os dois, o que eu faço?
Porque às vezes o pai que está assistindo tá com uma criança assim em casa, que não quer ir para a escola porque vê monstro na escola, nem olha no amiguinho e consegue ver no amiguinho um inimigo e não quer ir mais para a escola, não quer mais sair de casa, justamente por causa disso. O que esse pai faz? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura uma igreja. O que ele faz? A igreja sempre, no sentido de buscar estar conectado a Deus sempre. O psiquiatra, se o psicólogo fizer uma avaliação e falar, não, ele precisa de medicação, né? Mas com certeza ajudar essa criança, porque assim, para as famílias que estão assistindo, não é uma situação tão complicada assim, se você estiver olhando e vendo. A gente estava conversando antes de gravar sobre o caso do Marcelinho, morte de 5 pessoas, coisas gigantes em termos policiais. E o que acontece e assusta às vezes nesses casos é ninguém nunca ter visto nada, nenhuma alteração, nenhuma sinalização. A criança sinaliza. Se ela está muito mergulhada na fantasia, no caso dele, ele já precisaria estar muito transitando, né, entre fantasia e realidade. Ele estava mergulhado em coisas da cabecinha dele. Então, ajudar de forma ampla, plena. Então, Deus na vida sempre. O temor do Senhor é estrutura, é te dar a visão e percepção de que você está estruturado, está inteiro, está de pé. Tem uma família que eu atendo e essa família é espírita e nas situações de medo do filho, eles começaram a levar para benzer. A coisa piorou de forma gigante, porque aí você convoca outros elementos de ordem espiritual para de fato perturbarem, para de fato tirar a paz. Então assim, psicoterapia é um caminho, às vezes até o pediatra da criança que vai recomendar, vai receitar alguma medicação, né, nessa área de homeopatia e vai ajudar os sintomas físicos da experiência do medo. Agora, não se deter no muito falar com a criança, porque na verdade a mente dela também está tomada por esse medo. Então muitas vezes o toque, o abraço, ele é tão concreto, ele é tão estruturante que ela vai de fato voltando a se segurar, a se fortalecer nessa estrutura que ela tem em termos físicos, em termos emocionais. Então, um horário que os pais costumam, vai colocar para dormir, vai às vezes mandar dormir, né, e não acompanha esse ritual da noite, é de fato acompanhar, né? Já escovou os dentes, já se trocou, já fez a tarefa, é chegar e sentar na beira da cama, é conversar olhando o olho no olho, é abraçar. O amor, ele funciona como não sei se eu vou estar forçando muita expressão, mas como algo que vai dissolver aquilo que está tão estruturado dentro. Assim, eu, criança, estou com medo. Eu tenho certeza de quem está comigo, tenho certeza de onde eu estou. Mas no meu corpo, a reação do medo é muito forte. Então, o abraçar, o carinho, que é o amor manifesto, funciona como remédio. Por isso que eu falei, dilui, né? Vai dissolvendo aquilo que está tão concentrado. E a gente vive num mundo hoje que às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, aquela correria, né? Ah, mamãe, senta comigo um pouquinho aqui, não posso, tô corrido. E a criança chama, é uma forma de chamar chamar a atenção dos pais de alguma forma. Não é verdade? Às vezes até essa questão de estar com medo, às vezes ela está querendo demonstrar para o pai, eu preciso de carinho, eu preciso, né, de atenção, eu preciso. Então você, pai que está me assistindo, às vezes o seu filho até manifesta uma rebeldia, né? Aquela coisa de não quero obedecer ninguém, quando na realidade, como a senhora falou, o remédio que ele está precisando é amor. Porque assim, a experiência para as mães que ficam pouco tempo ali com o filho, o pouco tempo que ela tiver à noite, ele é tão precioso. É a expressão do amor, a expressão da proteção, é buscar a Deus junto. Eu acho que isso é fundamental. É diferente de cobrar.
Você orou? Você já fez sua oração? Não. Vamos orar? É diferente. Eu estou com você nessa busca em termos espirituais. Então, o pouco tempo da mãe, ele pode ser otimizado de uma forma maravilhosa, porque aquilo que ela tem como possibilidade, ela vai dar e vai fazer o efeito de vitamina. Então, se ele está com alguma carência, com alguma necessidade, aquilo vem e fortalece, vem e compensa. Então, existem formas que são simples, mas a família precisa estar vendo o que está acontecendo com a criança. E precisa ter disponibilidade afetiva, não é a do relógio, a da agenda, é disponibilidade de coração, para estar ali e ajudar a estruturar. Porque o outro dia vem à noite, né, que é a hora dos medos maiores, o outro dia vem, mas o medo já não vai ser tão intenso, porque na noite anterior ela já foi abastecida, já foi alimentada, né? Então, a proximidade da criança é um elemento de segurança, né? Eu posso dizer que o amor, o carinho, a proteção dos pais é o melhor remédio para vencer o medo, né? Até em 1 João 4,8 fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, na realidade, você, pai, que está com um filho, né, passando por um problema, será que ele não está precisando de mais amor, de mais atenção, né? Como a doutora falou, de pegar na mão antes de dormir. Vamos orar junto aqui, filho, com o papai, com a mamãe, que seja 5 minutos do seu tempo, 10 minutos, né? 2 minutos se for o caso, mas a sua presença junto com o seu filho. Você, pai que trabalha, é super corrido o seu dia, e às vezes não senta com seu filho para falar, olha, papai está aqui, vamos orar, vamos buscar, dar um abraço e falar, papai te ama. Isso é muito importante. Às vezes a criança, quanto tempo não ouve do pai que o pai a ama? Ela sabe, mas é necessário ouvir também. Pode retornar, né? Eu te amo também. Então, se ele fala, é uma forma de abrir o canal de comunicação afetiva. Ele responde, o filho responde. É diferente do filho não ouvir. E ele também não tem como falar, porque a porta está fechada, né? Então vem a cobrança, a exigência, mas o amor precisa ver. Quando, por exemplo, um filho está muito assustado, portanto muito rebelde, que seria uma reação ao medo, seria se debater. A tendência dos pais é endurecer. Está indisciplinado, está rebelde demais, é endurecer. Pelo medo de ser afetivo e amolecer. Não, você vai ser afetivo, você vai estruturar. Firmeza não é sinônimo de dureza. Então você pode ser um pai firme sem ser duro, você pode ser uma mãe firme sem ser dura. E se você dá o afeto, você está estruturando, você não está amolecendo, não, você está estruturando. Então a afetividade na família é um dos melhores remédios, né? Para ajudar a passar crises e momentos. Então nós falamos aqui, eu até perguntei para ela o que fazer com a criança, procurar uma igreja, procurar um psicólogo, né? Tudo isso é necessário, mas fica com 1 de João 4,8 no seu coração. O perfeito amor lança fora todo medo. E como a doutora mesmo, a gente chega a uma conclusão. O remédio, o melhor remédio para vencer o medo, vencer os monstros, digamos assim, né, doutora, que tem aparecido na cabeça dessa criança, desse adolescente também. Você, pai, você, vovô, começa a dar amor. O amor, como a doutora mesmo concluiu, é o melhor remédio para vencer o medo, o afeto, o carinho. Doutora, fala pra gente um contato, esse pai que está assistindo, que quer entrar em contato com a senhora, quer saber mais, quer até trazer o seu filho, né, para passar. Qual o seu contato? Eu trabalho no bairro das Perdizes, eu gosto de passar no meu celular, que é o 993839103, ou o telefone da clínica 38283627. E estou à disposição, não necessariamente só para atendimento clínico. Às vezes a família tem uma dúvida, uma angústia, então vai entrar em contato. Eu faço muito isso, eu gosto muito do trabalho preventivo. Vai entrar em contato, vai conversar, vai esclarecer algumas coisas. Isso não quer dizer um acompanhamento terapêutico, mas quer dizer sim um apoio de uma forma mais próxima, né, quando existe uma necessidade. Então estou à disposição.
Doutora, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Deus abençoe muito a sua vida. Eu creio que essa entrevista enriqueceu a muitos, ajudou a muitos pais também, esclareceu bastante dúvida. Se você tem dúvida ainda, entre em contato com a doutora Noemi Martinez, que está à sua disposição para te ajudar, em nome de Jesus. E o Frutos do Amanhã fica por aqui. Mega beijo no seu coração e até o próximo sábado. E tchau, doutora. Obrigada, beijo para todos.